Você nunca tocou nada verdadeiramente sólido em toda a sua vida? Aquilo que você chama de seu corpo é apenas uma vibração temporária em campos invisíveis que existem desde o início do universo. Você olha para sua mão e vê algo sólido, parece estável, fixo, permanente. Seu cérebro foi treinado desde o nascimento para acreditar nisso. Que você é feito de matéria sólida, que seu corpo é uma coisa física, concreta, separada do resto do universo. Mas aqui está o que ninguém percebe. Essa sensação de solidez é uma ilusão criada pelos limites da sua percepção. Richard Feynman, um dos maiores físicos do século XX, explicou algo que destrói completamente essa crença. Ele disse: toda matéria é feita de átomos, pequenas partículas que estão em movimento perpétuo, atraindo umas às outras quando estão a uma pequena distância, mas repelindo-se ao serem comprimidas umas contra as outras. Essa afirmação aparece logo no início de suas famosas Lectures on Physics e é considerada por muitos físicos como uma das descrições mais importantes da realidade física. Agora preste atenção nisso. Se tudo é feito de átomos e os átomos estão em movimento constante, então o que você chama de sólido é, na verdade, um sistema dinâmico, um processo, não uma coisa fixa. Mas isso é apenas o começo. Porque quando os físicos começaram a investigar o que existe dentro do átomo, eles descobriram algo ainda mais perturbador. O átomo não é sólido, ele é quase completamente vazio. Se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma ervilha no centro de um estádio, os elétrons estariam orbitando nas arquibancadas externas, e entre eles, vazio, quase nada. Isso significa que você, neste momento, é feito quase inteiramente de espaço vazio. Mas aqui está o que é ainda mais profundo. Esse vazio não está realmente vazio. Richard Feynman ajudou a desenvolver uma das teorias mais precisas já criadas pela humanidade, a eletrodinâmica quântica. Essa teoria descreve como partículas como elétrons e fótons interagem, e o que ela revelou é que o que chamamos de partículas não são pequenas bolinhas sólidas, elas são excitações em campos. Um campo, na física, é algo que existe em todo o espaço. Por exemplo, o campo gravitacional da Terra está em todos os lugares ao seu redor neste momento. Você não vê, mas ele está lá, influenciando tudo. Da mesma forma, existe um campo eletrônico em todo o universo. E o que chamamos de elétron é uma pequena vibração nesse campo. Não é um objeto sólido, é um evento, uma vibração localizada. Feynman descreveu os elétrons não como pequenas esferas rígidas, mas como entidades que exibem comportamento tanto de partícula quanto de onda. E isso foi confirmado experimentalmente inúmeras vezes, especialmente no famoso experimento da dupla fenda, onde elétrons se comportam como ondas de probabilidade até serem detectados. Isso revela algo ainda mais profundo. O que você chama de seu corpo é, na verdade, um padrão de vibração em campos fundamentais que permeiam todo o universo. Não existe uma fronteira rígida onde você termina e o resto do universo começa. Seu corpo é como um redemoinho em um rio. O redemoinho parece uma coisa separada. Você consegue apontar para ele. Ele tem uma forma, uma identidade, mas ele é feito da mesma água que o rio. E o redemoinho não é uma coisa, é um processo. Você é um processo. Agora pense nisso por um momento. Cada átomo do seu corpo foi formado no interior de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Carl Sagan popularizou essa ideia, mas ela é baseada em física nuclear real. Os elementos pesados, como carbono, oxigênio e ferro, são criados dentro de estrelas. Isso significa que os átomos do seu corpo já fizeram parte de outras estruturas cósmicas antes de fazer parte de você. E mais ainda, seus átomos estão constantemente sendo trocados com o ambiente. A cada respiração, você troca bilhões de átomos com o ar ao seu redor. O que você chama de você não é uma coleção fixa de matéria. É um padrão que se mantém enquanto seus componentes mudam constantemente. Mas aqui está a implicação que poucos percebem. Se você é um padrão em campos quânticos, então sua identidade não é baseada em matéria fixa, é baseada em organização, estrutura, informação. Isso é semelhante a um redemoinho ou a uma chama. Uma chama parece uma coisa contínua, mas o combustível e as moléculas estão sempre mudando. O que permanece é o padrão. Agora preste atenção nisso.
Feynman também explicou que, no nível quântico, não podemos prever exatamente onde uma partícula está. Podemos apenas calcular probabilidades. Isso não é uma limitação da tecnologia. É uma propriedade fundamental da natureza. Isso significa que, no nível mais profundo, a realidade não é feita de coisas fixas. Ela é feita de possibilidades que se tornam eventos. Isso está acontecendo com você neste momento. Os elétrons no seu cérebro, que permitem seus pensamentos, não são pequenas esferas sólidas viajando em trajetórias definidas como planetas orbitando o Sol. Eles são descritos por funções de onda, que representam probabilidades. Seu próprio pensamento emerge desse processo quântico coletivo. Mas isso leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se o que você é não é matéria sólida, mas um padrão dinâmico em campos quânticos, então o que exatamente define a continuidade da sua identidade ao longo do tempo? E o que realmente separa você do resto do universo? Se tudo emerge dos mesmos campos fundamentais que existem em todo o espaço? Você olha para sua mão e vê algo sólido, parece estável, fixo, permanente. Seu cérebro foi treinado desde o nascimento para acreditar nisso, que você é feito de matéria sólida, que seu corpo é uma coisa física, concreta, separada do resto do universo. Mas aqui está o que ninguém percebe. Essa sensação de solidez é uma ilusão criada pelos limites da sua percepção. Richard Feynman, um dos maiores físicos do século XX, explicou algo que destrói completamente essa crença. Ele disse: toda matéria é feita de átomos, pequenas partículas que estão em movimento perpétuo, atraindo umas às outras quando estão a uma pequena distância, mas repelindo-se ao serem comprimidas umas contra as outras. Essa afirmação aparece logo no início de suas Lectures on Physics e é considerada por muitos físicos como uma das descrições mais importantes da realidade física. Agora preste atenção nisso. Se tudo é feito de átomos e os átomos estão em movimento constante, então o que você chama de sólido é, na verdade, um sistema dinâmico, um processo, não uma coisa fixa. Mas isso é apenas o começo. Porque quando os físicos começaram a investigar o que existe dentro do átomo, eles descobriram algo ainda mais perturbador. O átomo não é sólido, ele é quase completamente vazio. Se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma ervilha no centro de um estádio, os elétrons estariam orbitando nas arquibancadas externas. E entre eles, vazio. Quase nada. Isso significa que você, neste momento, é feito quase inteiramente de espaço vazio. Mas aqui está o que é ainda mais profundo. Esse vazio não está realmente vazio. Richard Feynman ajudou a desenvolver uma das teorias mais precisas já criadas pela humanidade, a eletrodinâmica quântica. Essa teoria descreve como partículas como elétrons e fótons interagem. E o que ela revelou é que o que chamamos de partículas não são pequenas bolinhas sólidas, elas são excitações em campos. Um campo, na física, é algo que existe em todo o espaço. Por exemplo, o campo gravitacional da Terra está em todos os lugares ao seu redor neste momento. Você não vê, mas ele está lá, influenciando tudo. Da mesma forma, existe um campo eletrônico em todo o universo. E o que chamamos de elétron é uma pequena vibração nesse campo. Não é um objeto sólido, é um evento, uma vibração localizada. Feynman descreveu os elétrons não como pequenas esferas rígidas, mas como entidades que exibem comportamento tanto de partícula quanto de onda. Isso foi confirmado experimentalmente inúmeras vezes, especialmente no famoso experimento da dupla fenda, onde elétrons se comportam como ondas de probabilidade até serem detectados. Isso revela algo ainda mais profundo. O que você chama de seu corpo é, na verdade, um padrão de vibração em campos fundamentais que permeiam todo o universo. Não existe uma fronteira rígida onde você termina e o resto do universo começa. Seu corpo é como um redemoinho em um rio. O redemoinho parece uma coisa separada, você consegue apontar para ele. Ele tem uma forma, uma identidade, mas ele é feito da mesma água que o rio. E o redemoinho não é uma coisa, é um processo. Você é um processo. Agora pense nisso por um momento. Cada átomo do seu corpo foi formado no interior de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Carl Sagan popularizou essa ideia, mas ela é baseada em física nuclear real. Os elementos pesados, como carbono, oxigênio e ferro, são criados dentro de estrelas,
Isso significa que os átomos do seu corpo já fizeram parte de outras estruturas cósmicas antes de fazer parte de você. E mais ainda, seus átomos estão constantemente sendo trocados com o ambiente. A cada respiração, você troca bilhões de átomos com o ar ao seu redor. O que você chama de você não é uma coleção fixa de matéria. É um padrão que se mantém, enquanto seus componentes mudam constantemente. Mas aqui está a implicação que poucos percebem. Se você é um padrão em campos quânticos, então sua identidade não é baseada em matéria fixa. É baseada em organização, estrutura, informação. Isso é semelhante a um redemoinho ou a uma chama. Uma chama parece uma coisa contínua, mas o combustível e as moléculas estão sempre mudando. O que permanece é o padrão. Agora preste atenção nisso. Feynman também explicou que, no nível quântico, não podemos prever exatamente onde uma partícula está. Podemos apenas calcular probabilidades. Isso não é uma limitação da tecnologia. É uma propriedade fundamental da natureza. Isso significa que, no nível mais profundo, a realidade não é feita de coisas fixas. Ela é feita de possibilidades que se tornam eventos. Isso está acontecendo com você neste momento. Os elétrons, no seu cérebro, que permitem seus pensamentos, não são pequenas esferas sólidas viajando em trajetórias definidas como planetas orbitando o Sol. Eles são descritos por funções de onda, que representam probabilidades. Seu próprio pensamento emerge desse processo quântico coletivo. Mas isso leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se o que você é não é matéria sólida, mas um padrão dinâmico em campos quânticos, então o que exatamente define a continuidade da sua identidade ao longo do tempo e o que realmente separa você do resto do universo, se tudo emerge dos mesmos campos fundamentais que existem em todo o espaço? Agora, aqui está onde a descoberta se torna ainda mais desconcertante. Na física moderna, especialmente na formulação conhecida como teoria quântica de campos, o campo não é algo que existe dentro do espaço. O campo é o próprio fundamento do que chamamos de realidade física. Isso muda tudo, porque isso significa que partículas não são as entidades fundamentais. O que é fundamental são os campos. As partículas são apenas manifestações temporárias desses campos. Richard Feynman foi um dos pioneiros em desenvolver a linguagem matemática que descreve essas interações, usando o que hoje chamamos de diagramas de Feynman. Esses diagramas não são apenas desenhos. Eles representam interações reais entre excitações de campos. Cada interação que mantém seu corpo coeso, cada ligação entre átomos, cada processo químico, é o resultado dessas interações invisíveis entre campos. Mas aqui está o que é ainda mais impressionante. Esses campos não estão localizados apenas dentro de você. Eles estão em todos os lugares. O campo eletrônico que forma os elétrons do seu corpo é o mesmo campo eletrônico que existe em galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Não existem campos separados para você e para o resto do universo. Existe um único campo contínuo. Isso significa que, no nível mais fundamental, a distinção entre você e o resto do universo não é uma divisão absoluta. É uma distinção emergente, como uma onda no oceano. A onda parece separada, tem uma forma específica, um começo e um fim aparentes. Mas ela não é separada do oceano. Ela é o oceano, em movimento. Agora imagine isso aplicado a você. Seu corpo é uma estrutura temporária formada por excitações organizadas em campos quânticos universais. Essas excitações surgiram naturalmente, através das leis da física, ao longo de bilhões de anos de evolução cósmica. Mas isso leva a uma implicação ainda mais profunda. Se você é uma configuração específica desses campos, então sua existência é, literalmente, uma expressão do próprio universo, em uma forma localizada. O universo não está apenas ao seu redor, ele está se manifestando como você. Isso não é filosofia, é a consequência direta da teoria quântica de campos, que é atualmente a estrutura mais precisa já criada para descrever a realidade física. Agora preste atenção nisso. Neste exato momento, trilhões de interações quânticas estão ocorrendo dentro do seu corpo a cada fração de segundo. Campos estão oscilando, energia está sendo constantemente redistribuída. E ainda assim, você experimenta continuidade. Você sente que é a mesma pessoa de um momento para o outro.
Mas isso levanta uma questão que poucos já consideraram profundamente. Se os componentes físicos que formam você estão constantemente mudando, se os próprios campos estão em fluxo contínuo, se sua estrutura é um padrão dinâmico e não um objeto fixo, então o que exatamente é essa continuidade que você sente e como esse padrão consegue se manter estável enquanto tudo dentro dele está em constante transformação? Neste exato momento, enquanto você ouve isso, trilhões de campos quânticos estão vibrando silenciosamente, sustentando cada célula do seu corpo. Você nunca foi uma estrutura fixa, nunca foi uma coisa sólida, você sempre foi um processo em movimento. Uma organização temporária de energia que emergiu das mesmas leis que formaram as estrelas. Richard Feynman passou sua vida tentando mostrar algo que desafia completamente a intuição humana. Aquilo que parece sólido é apenas a manifestação visível de algo invisível e mais profundo. Campos, interações, vibrações fundamentais. Mas aqui está o que muda tudo. Se você não é matéria sólida, então sua existência não é algo isolado. Você é uma expressão local de uma estrutura universal contínua. O mesmo campo que sustenta os elétrons do seu cérebro, sustenta os elétrons nas galáxias mais distantes. Isso significa que sua existência não está separada do universo. Ela é o próprio universo, assumindo uma forma específica. E quando você realmente entende isso, sua percepção da realidade nunca mais volta ao que era antes. Se você quer continuar explorando as descobertas mais profundas da física, da realidade e da sua própria existência, inscreva-se no canal agora, porque há algo ainda mais perturbador que Feynman descobriu sobre o vazio quântico. Algo que sugere que o que chamamos de vazio pode ser a estrutura mais ativa de toda a realidade. E isso muda completamente a forma como você entende o que significa existir.